que foi oprimido o povo de Deus no Mitzrayim e sufocaram aqueles que eram da família de Jacó. Mas Hashem ouviu o clamor de seu povo e enviou Moshe, o libertador. E chicotadas foram designadas sobre os lombos de Paró e de todo o seu povo e da terra de Ram, para que fossem libertos aqueles que eram povo de Hashem, todos que são da família de Israel, Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas de nosso povo. E Hashem visitou Mitzrayim e matou seus primogênitos e libertou seu povo em Pessah. Foram poupados os filhos de Israel, aqueles que tinham o sangue do Cordeiro nos umbrais de suas portas, e saíram apressadamente e encontraram Suf. Mas nele se afogou Paró e seus exércitos, pois o povo de Israel cantou em júbilo na liberdade eterna, na redenção eterna. Am Israel, ai! Preparação para Pessah, Mahanai. Bem-vindos ao canal Mahanai. Vamos estudar hoje mais um pouco acerca de Pessah. Pessah, a festa da libertação. Baruch Hashem. Hoje vamos voltar os nossos olhos para o Cordeiro de Pessah, para Yeshua, o Mashiach de Israel. Ele que foi morto para que o seu sangue servisse de capará para os pecadores que precisavam de libertação em Pessah e precisam até hoje. Baruch Hashem. Hoje nós vamos ver um detalhe muito importante que não é citado quase, né? Um detalhe que os primogênitos foram poupados da morte através do sangue nas portas, sangue este do Cordeiro e da circuncisão. Baruch Hashem. Então, o detalhe não é apenas a questão do sangue ser do Cordeiro e da circuncisão, isso também é importante, mas o detalhe aqui é que quem foi poupado da morte não era a mãe, nem os outros irmãos, nem o pai de família em si, mas o primogênito da casa. Ou seja, o Cordeiro, ele morre para poupar a vida dos primogênitos, né? E aí a gente tem que descobrir o que Yeshua tem a ver com isso, né? E nós vamos citar aqui, da boca do mestre foi dito: eu vim senão pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. E quem é a casa de Israel? Baruch Hashem. Vamos fazer a leitura aqui em Matitiahu, capítulo 26, versículo 14 até o versículo 16. Então um dos 12, chamado Yehudá Iscariote, foi encontrar com os principais Coanim e disse: que me quereis dar, e eu entregarei a vocês? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E deste momento em diante, ele buscava oportunidade para o entregar. Baruch Hashem. Aqui nesta parte que lemos, nós vemos o interesse de fazer uma negociação com a vida de Yeshua. Yeshua ben Yosef. Porque Yeshua, ele vem passar pelo Tikkun de Yosef. A mesma trajetória de Yosef. Ser vendido por seus irmãos e depois disso conseguir salvação para seus irmãos. Após ele ser maltratado, traído, lançado fora, ele então traz salvação para sua família. Yeshua passa por este processo
até os dias de hoje. Yeshua está vivendo este processo. Quando ele voltar, ele será o Ben David. Daí ele não fará mais este processo como ele fez, de ser traído, de ser vendido para os estrangeiros, de ser depois, então, uma porta de salvação para seus irmãos traidores. Yeshua não vai fazer isso de novo. Ele fez isso uma vez, porque é um mistério de Hashem revelado. O segredo daquilo que antes foi uma sombra foi revelado na fiscalidade. Todo um projeto para que o Mashiach passasse uma expiação de pecados de Adão que caiu. Então, Mashiach já fez todo esse processo, Foi necessário, então, que um irmão que se chamava Yehudá, como o mesmo nome daquele irmão que também de Yosef se chamava Yehudá e que fez a negociação da venda de Yosef, como nós estudamos nos vídeos dos príncipes, e em demais parashot que estudamos acerca deste assunto. Então, para que não tivesse sombra de dúvida de que a história não apenas iria se repetir, mas que a história ali iria realmente acontecer da maneira que espiritualmente ela valeria para capará e expiação, como um cordeiro de Pêssego, que pouparia a vida dos primogênitos. É isso que eu quero trazer para vocês hoje. Yosef, ele vestiu as roupas dos egípcios. Ele se fez como uma idolatria, a imagem de uma idolatria. E esta imagem de uma idolatria foi que desta imagem ressurgiu a salvação. Assim como o carneiro, o Áries, que era adorado pelo povo de Mitzrayim. Os Mitzrayim, os egípcios, adoravam o Áries, o cordeiro, o carneiro. E Hashem fez com que a aparência da idolatria, porque na verdade, meus irmãos, a idolatria é uma ilusão. Não existe nenhum outro Deus que não seja Hashem. Assim como Yeshua não é Deus, ele se mostra, para toda a terra, naquele nome lá que a gente sabe que eles o chamam, com a aparência do cordeiro Áries, como um ídolo. E ele é adorado, venerado pelo mundo inteiro. Grande parte dos homens de Adão, aqueles que realmente fazem parte da semente de Adão, que não são a semente da cobra. A semente da cobra não vão se envolver com essas coisas. Por quê? Porque para eles não há salvação. Para eles não há resgate. O resgate é para Israel. Daí a gente fala, o resgate é só para os judeus? A senhora está dizendo que o resgate é para Israel? O povo judeu? Um pinguinho de gente? Menos de 20 milhões de pessoas no mundo? Não. Israel é Adão, que caiu. Mas nós sabemos que Adão se misturou com a serpente. E parte da semente de Adão foi contaminada. E esta parte que está contaminada, esta não tem acordo com Hashem para voltar. Esta será destruída. Esta serve apenas como vaso de ira no momento, porque o mundo físico é um jogo, é um campo de guerra. E precisa ter, então, os soldados inimigos aqui, para que os soldados que estão para vencer, que são aqueles que têm alma divina, mesmo que não acharam o caminho ainda, eles possam entrar em combate com os outros. Precisa ter um inimigo para que haja esta batalha. É necessário que o mal exista. É necessário que os filhos da cobra continuem vivos por enquanto. Yeshua nos diz, é necessário deixarmos que o joio cresça junto com o trigo. Com isso, não é todo ser humano, no sentido de gente, que eu estou falando.
que é Adão caído, que recebe o resgate. Porque, como está ali no Bereshit, existem ali duas genealogias. A gente vai ter a genealogia de Adão através de Shet. Adão gerou Shet, que gerou, e aí vai, até chegar no Mashiach. E temos a genealogia de Caim, que é misturada com a serpente. Destes aí, que descendem a maior parte da humanidade, infelizmente. Porque quando acontece também a rebeldia dos filhos de Elohim, né? Aquela classe angelical que vem até aqui e se misturam com os homens, eles se misturam com as filhas de Caim. Então, além de espíritos malignos habitar nos corpos dos filhos de Caim, que seriam os espíritos malignos gerados da cobra, não vamos falar o nome, também ocorreu uma mistura de DNA. Não deveria ter ocorrido. E isso causou uma separação da raça dos homens. Existem homens que contêm neles a alma divina. Existem homens que não contêm neles a alma divina. Mas nós não devemos aqui apontar o dedo e dizer: tal nação é descendente da serpente, tal nação não é. Por quê? Porque Israel está espalhado em todo o mundo. Em todo o mundo existe seres humanos dotados de alma divina. Certo? Para o Hashem. E Yeshua veio para estas pessoas que estão no mundo inteiro. Por isso foi necessário que ele se tornasse um espetáculo. Yeshua se tornou um espetáculo para que o cinema mundial o filmasse e passasse o seu filme para a terra inteira. Yeshua se tornou um teatro mundial, onde o palco foi depois, reescrito pela história dos vencedores. E nem sempre os vencedores são aqueles que têm a alma divina. Muitas vezes os vencedores são os filhos da serpente. Vencedores temporários, porque no final a vitória será do povo de Israel e do Mashiach, Baruch Hashem. Mas tudo tem o seu propósito, pois Yosef passou fora de sua casa, 12 anos na prisão, mais um na casa de Potifar, 13 anos de sofrimento entre o povo da terra no Mitzrayim. E após esses 13 anos, ele se levantou das cinzas. Ele já tinha 17. Nós somamos então, temos fechado aí 30 anos de idade. A partir desses 30 anos de idade, Yosef conseguiu então reinar sobre o mundo. Depois de 30 anos, Yosef passou a reinar. E ele então se tornou a porta de salvação para sua família. Aqueles irmãos que, entre eles, alguns foram traidores. Nós vimos a história deles, que nem todos cooperaram. Mas muitos se calaram por medo. Outros foram ativos na traição. E, no final das contas, foram perdoados e recebidos por Yosef, o rei do mundo, a partir de 30 anos. Isso é muito importante, porque sabemos que Yeshua começou a sua missão com 30 anos também. E Yosef viveu até os 110 anos. Yeshua reinará também por um tempo determinado. Na sua volta, quando terminar a sua missão de Yeshua ben Yosef, de Mashiach ben Yosef, ele voltará e reinará como Mashiach ben David por um tempo, 1000 anos. Assim como Yosef reinou por um tempo lá no Mitzrayim, ele reinou por 80 anos no Mitzrayim. 80 anos não é um número qualquer. Moshe Rabbeinu classifica 80 anos como um tempo de uma geração. Assim será também o reinado de Mashiach, um tempo de uma geração. Baruch Hashem.
A ligação de Yeshua com a Torá é clara e evidente, através dos pensamentos de acordo com este Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben David, que virá no final. Baruch Hashem. Então vemos aqui este Yehudá, um dos 12, ou seja, os irmãos de Yeshua, um de seus irmãos, fazendo uma tramóia com os estrangeiros. Ah, mas aqui está dizendo que foi com os principais dos sacerdotes. Sim, foi com os principais dos sacerdotes. Mas estes principais dos sacerdotes dessa época estavam vendidos para Roma. Ou seja, o que eles faziam estava macumunado com o desejo do imperador romano. Eles estavam guiados pela mente do imperador. Eles estavam guiados pelo povo da terra. Eles serviam como uma veste para os estrangeiros. Então, ele foi vendido para os estrangeiros e morto na mão dos estrangeiros também. Lá em Pessah, em Mitzrayim, o cordeiro, como eu disse para vocês, serviu de capará. Ele cobriu aqueles ídolos que tinha no batente da porta. Eu já ensinei isso aqui para vocês. E o mais interessante é que aquele sangue impedia de que os primogênitos morressem. Ou seja, se um filho que não fosse primogênito estivesse para fora da casa, ele não ia morrer naquela noite. E se outro membro da família, a mãe ou as filhas, estivessem para fora da casa, também não morreriam naquela noite. Com isso, existe alguém que é poupado pelo sangue de Mashiach. Isso não quer dizer que nós não podemos usá-lo para capará de pecado. Podemos usar para capará de pecado em um Hatpolim? Sim. E sempre que formos fazer vidui? Sim. Mas é interessante saber que a vida do primogênito é que é poupado. Então, o pensamento claro não deve ser na literalidade deste sentido, pelo fato de que Yeshua veio para resgatar Israel das nações. Que Israel é este, já que somente primogênitos podem ser poupados? Lembrando de Yaakov Avinu, no momento de sua morte, ao abençoar Efraim, ele diz que Efraim seria o primogênito de Israel. Quando as 10 tribos se separam e o reino de Efraim se torna o reino chamado Reino de Israel, as 10 tribos após a diáspora, após serem misturadas com o povo da terra, se tornam então chamados de Israel entre as nações, onde a maior parte destas pessoas descendiam da tribo de Efraim, os primogênitos de Israel. Por isso, Yeshua precisou vestir-se de ídolo. Por isso, até hoje, ele é como águias. Ele é como o cordeiro para os Mitzraim. Os Mitzraim não viam o cordeiro como um animal comum. Eles olhavam para o cordeiro como uma entidade espiritual, uma força, um poder, uma deidade. É assim que eles enxergavam o cordeiro. Nós, hoje, compreendemos que Yeshua não é um ídolo, e não é um Deus, e não é uma força à parte do Todo-Poderoso. Mas nós, que temos o testemunho de Mashiach, e que estamos no caminho de Teshuvah, um dia acreditamos que ele era assim. E isso nos coloca no patamar dos Mitzraim, do povo de Israel, que estava preso no Mitzrayim. Porque o povo de Israel, ele mesmo, passou a adaptar para si a cultura egípcia com a sua idolatria. E isso aconteceu com Efraim, o povo de Israel, que está espalhado entre as nações. Hoje Israel está por aí, assimilando com toda a cultura da terra.
inclusive com a loucura de dizer que um homem é um Deus. Esta loucura para eles é sanidade. Assim como nós enxergamos ser uma loucura acreditar que uma ovelha, um filho de uma ovelha, um carneiro, um cordeiro, era uma entidade, um Deus poderoso, assim como isso para nós não faz sentido algum, é loucura e bobagem, para os Mitzraim era a verdade para eles. Assim hoje, Yeshua é visto como um Deus, sendo ele um homem. Os homens o veem como uma divindade, enxergam-no como um alias, enxergam ele como cordeiro que foi morto em Pessach. Assim, Yeshua estava trazendo esta profecia. Eu serei o sacrifício de Pessach. Quando ele fala que ele é o pão de matzá, que nós devemos então, quando fazermos a refeição do pão, lembrarmos do corpo dele sendo entregue como um sacrifício para Pessach, porque ele já sabia que a maneira que ele seria usado por Hashem para resgatar Israel, Efraim, o primogênito, para poupar os primogênitos de Israel da morte, era ser morto como um cordeiro, como um ídolo. Até hoje eles o mantêm na cruz, um ídolo. O entendimento tanto de Efraim perdido, quanto do povo da terra, que é representado pelos Mitzraim, pelos egípcios hoje, é ver Yeshua como um ídolo. Por isso que o sacrifício dele foi feito para que ele realmente se vestisse como o Alias. Este sangue derramado em um lugar, visto como uma idolatria, visto como um lugar de um Deus sendo morto, um absurdo completo, mas que precisa existir esta concepção para que faça a conexão com Pessach, que ocorreu há 3.000 anos atrás. Por isso Yeshua passa pela mesma situação. O cordeiro de Pessach, Yeshua, para muitos é visto como um ídolo sendo morto. E é dito que os ossos do cordeiro, aquele que foi assado e comido pelo povo antes de sair de Mitzrayim, foram lançados para os cães. Yeshua chama os cananeus de cães. Yeshua chama aquele povo que eu disse para vocês, que para eles não tem como fazer o retorno. É óbvio que se Hashem quiser, ele dá o osso para roer. Ordem de Hashem, que seja dado os ossos para os cães. Ou seja, Yeshua, ele consegue ser também escape para aquelas almas que para elas parece que não tem mais jeito, pelo fato de que se afastaram e se cobriram com tantas clipot, que a luz da alma divina já não brilha mais. Mas os ossos do Mashiach. O que significa os ossos? Os ossos significa a alma. Esta alma poderosa tem a força de resgatar qualquer ser humano que esteja em qualquer estado, de volta para a liberdade, de volta para o caminho da vida, para a Torá, para os ensinos de Hashem, sua instrução. Pois a libertação de Pessach é um caminho de volta para a Torá. Após Pessach, acontece então os 49 dias que nós hoje fazemos a contagem do homem, para esperarmos o recebimento da Torá. Ou
seja, o povo não é liberto de Mitzrayim para continuar a ser escravo de si mesmo. O povo é liberto de Mitzrayim, do ego, de sua própria vontade, de seu próprio direcionamento. O povo é liberto do farol interno para que eles pudessem servir a Hashem. O caminho da libertação é um caminho de servidão. Contudo, o serviço divino, ele não é um serviço que levará o homem no final para a morte. O ganho do serviço divino é vida eterna. Pois, como a gente já estudou aqui diversas vezes, estamos aqui neste mundo não para passear, mas estamos aqui para fazer um trabalho, um serviço ao Eterno. Como estudamos da Parashat Mishpatim, 6 anos de serviço do escravo hebreu. No 7º será livre. Então, se o homem se direciona para o serviço, Avodat Zará, para a idolatria, Hashem, então, dá o escape para este homem através do Cordeiro de Pessah, Yeshua. Hoje, após a vinda do Mashiach, temos este escape. E antes, tínhamos a Torá Sagrada. De qualquer forma, teria um escape para os homens. O homem é uma ignorância muito grande. É uma ignorância, uma insensatez, uma ingenuidade, uma falta de capacidade intelectual e mental de quem não faz um pensamento lógico que Yeshua veio há 2000 anos atrás, mas Adão foi criado há quase 6.000 anos. Se Adão foi criado há quase 6.000 anos, por que raios Hashem sairia dar o escape para Adão há 2.000 anos? Se Hashem ama a sua criatura, desde que a fez, não podemos bitolar os nossos sentidos em pensar que somente Yeshua é escape para Adão. Yeshua é um escape? Sim, ele é. Mas Yeshua não é o único escape para Adão. Isto é idolatria. Isto é falácia do sistema religioso. O único ser que pode ser único, errado, é Hashem. Yeshua, ele é chamado de único do tipo quando ele é chamado de unigênito, pelo fato de que ele é vamos chamar assim, o primeiro da criação. Temos que ter muito cuidado com traduções, onde vai colocar Yeshua num patamar inalcançável, inatingível. Isso não pode estar em nossos corações e em nossas mentes. Yeshua não é inalcançável e muito menos inatingível. O único que é inatingível para o físico é o Eterno. E mesmo assim, existem maneiras de nós nos conectarmos com a divindade de uma forma espiritual, claro. Yeshua é um homem, um ser humano, um homem sagrado, sim, mas não é inatingível e inalcançável. Não é apenas Yeshua que chegou a ser sagrado, mas ele é o primogênito da criação, escolhido como Mashiach. Yeshua foi escolhido, isso quer dizer que Hashem é que dá a ele a missão exclusiva de Mashiach. E isso não o faz um ser humano com capacidades, vamos dizer assim, inalcançáveis e inatingíveis. Não é fácil chegar a ser como Yeshua, mas é possível. Inclusive, se você e eu não trilharmos um caminho onde nós possamos então galgar um estágio
para sermos semelhantes a Yeshua. Vamos colocar aqui, sermos como ele foi e como ele é. Não teremos Olam Abá. Então ninguém vai ter Olam Abá. Yeshua virá. E o período que ele reinar será também para quem não chegou até o patamar dele, de continuidade, de elevação. Pois quando Yeshua voltar, tudo vai continuar funcionando. E desta vez vai ser mais fácil a pessoa alcançar a santidade. Por quê? Porque o Yetzer Hará vai ser tirado. Então a pessoa vai ter só inclinação para o bem. Então vai ser muito mais fácil para os seres humanos atingirem o patamar que Yeshua atingiu. E serem kadosh diante de Hashem, errado como Hashem, como ele era. E ele disse que teríamos que ser também. Vamos quebrar qualquer tipo de idolatria da nossa mente. Certo? Quem está vendo aqui essa mensagem pela primeira vez, esse shiur, deste assunto, volte todos os vídeos da Brita Hadashah que temos no nosso canal. E os vídeos que eu tenho também na playlist de Yeshua. Estude com bastante cuidado, para que você possa se desvencilhar da visão idólatra do Mashiach. Pois ele foi revestido de idolatria. O Zohar disse que o Mashiach iria ficar nas ruas de Roma como um leproso. Por que o Zohar fala isso? Porque essa é a verdade. Yeshua, ele parece um ídolo. E isso diante dos olhos de Hashem e diante dos olhos daqueles que têm os olhos sagrados também, que já corrigiram seus olhos. É impureza. É como a lepra. Quando Yeshua estava no madeiro, ele queixou-se de quê? De solidão. Ele disse: Pai, por que tu me abandonou aqui? Porque Yeshua estava coberto das transgressões dos homens, do povo de Israel. Não é somente aqueles que ficam rezando, não, meu povo. É de Israel, os primogênitos que estão espalhados. Aqueles com que o sangue de Yeshua cobre para que não morram. Efraim. Tantos são os pecados de Efraim, que existe até uma passagem que diz assim, acho que o profeta Rocher, onde Hashem fala na boca do profeta: deixa Efraim. Efraim foi para os ídolos, deixe que vá. Como se Hashem abrisse mão dele, pelo fato de que ele está assimilado demais com a idolatria. Ele já se tornou um idólatra completo. Mas é justamente este Efraim que recebe a proteção pelo sangue de Yeshua, pelo sangue do Cordeiro, para que não morra. Por isso que ainda estão vivos. Porque mérito não tem para viver. Méritos não tem. Mas pelo sangue derramado, são poupados ano após ano de serem exterminados por Hashem. E aqueles que são vasos da ira são mantidos para que façam embate com aqueles que precisam lutar para então receber o reino de Deus. E Yeshua disse: o reino de Deus é tomado pela força. Passa a mão na espada e no escudo. Que espada e que escudo? A espada que é a própria Torá sagrada. Todo o conhecimento da Torá jorrando de teus lábios, em teus pensamentos, dia após dia, durante todo o dia e durante o teu sono. A Torá fluindo dentro de você e para fora de você. Isto é o combate. Isto é a guerra. Isto é o embate para que você se mantenha neste mundo. Isto é escudo. A
fé, a firmeza, além de ter a Torá nos pensamentos, na fala, no ruach, no sentimento, no coração e na ação, que é a espada, temos que ter também o escudo, que é aquilo que estamos estudando no livro de Ivraim, na carta aos Hebreus. A firmeza, a fidelidade a Hashem, não arredar o pé da fé, não esmorecer, romper cada dia, seja dia, seja noite, seja calor, seja inverno, seja doença, seja luta, guerra, o que for que vier pela frente, se manter firme. Isso é o escudo que temos que segurar. É a fé. Esta Pêssar vai fazer todo sentido para você. Se você compreender, além da linda tradição de nosso povo, que eu vou deixar aqui a Agadá, que eu elaborei para vocês, conforme a tradição do povo judeu sefaradi, e incluir ali palavras do Mashiach, palavras de Shaul HaShaliach, a tradição também de quem tem o testemunho de Yeshua. Para você que tem um testemunho de Yeshua, baixe a Agadá. Se você não for utilizá-la, estude-a pelo menos, leia ela, compreenda o texto. Não é apenas nós inserirmos-nos, nos inserir na tradição do povo judeu, que isto é válido e necessário para que nós não esqueçamos daquilo que foi dado para Israel. Mas não é apenas isso. Porque Yeshua já veio, já fez Pêssar acontecer. Não é mais sombra, já é realidade para Efraim. É necessário que tenhamos esse conhecimento, essa consciência do Cordeiro de Pêssar, Yeshua, a Mashiach, que se fez um ídolo e até hoje é feito por muitos para conseguir evitar a morte do primogênito de Israel, de Efraim, que está espalhado no mundo inteiro. Não fiquemos então presos à tradição daqueles irmãos, 2, 3 irmãos que temos, que se mantiveram, fora as diásporas, eles conseguiram se reunir de novo. Não nos grudemos apenas nessa tradição destes 3 irmãos, destes 2, 3 irmãos, gente. Lembre-se do Mashiach e de todos os outros irmãos perdidos, que somos nós. Que o Eterno conceda a nós a graça e o poder para que homens valentes se levantem dentre nós e escrevam alahot conforme a instrução de Yeshua. Porque, infelizmente, existem alahot dos irmãos que sobraram sem que se misturassem completamente, que fazem afastar Efraim de Hashem, que criam barreiras que são, de acordo com as palavras do mestre, palavras que tiram e não deixam que entrem para o reino quem precisa entrar. Então não fiquemos presos nisso apenas. Temos cuidado também para que nós não fiquemos bitolados com quem despreza o Cordeiro de Pêssar. Temos cuidado, tenhamos bastante cuidado em Pêssar para nos lembrarmos dele, o Cordeiro de Pêssar. Vai uma orientação aqui para vocês. Antes de acendermos o Eruv. Não, antes de acendermos o Eruv, não. Antes de acendermos as 2 velas que acendemos para Yom Tov de Pêssar.
acenda uma vela para Yeshua, Hilulá Yeshua, em memória da morte, e que sua memória seja uma bênção. Que as palavras daqueles que o têm como um ídolo sejam anuladas sobre ele, e que seu poder, o poder que ele conseguiu emular com sua morte, seja emulado, seja trazido para teu lar, para tua casa, no momento do acendimento da vela para ele. Faça a lembrança do mestre. Lembre-se do mestre. É o momento. O momento da morte do Tzadik. É o momento onde ele revela a sua maior luz. Durante todo o Seder, lembre-se dele. Faça menção suas palavras. Seja liberto e seja poupado, Efraim, da morte. Você necessita do sangue de Yeshua para que você não morra. Por isso muitos não morrem. Não são Efraim, são outros irmãos. Por isso permanecem vivos também. Porque, como eu disse para vocês, o sangue do Cordeiro vai poupar os primogênitos. Baruch Hashem. Shalom, shalom lehitraot. Kol hatovim lekulam. E foi oprimido o povo de Deus no Mitzrayim, e sufocaram aqueles que eram da família de Jacó. Mas Hashem ouviu o clamor de seu povo e enviou Moshe, o libertador. E chicotadas foram designadas sobre os lombos de Paró e de todo o seu povo e da terra de Ram, para que fossem libertos aqueles que eram povo de Hashem, todos que são da família de Israel, Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas de nosso povo. E Hashem visitou Mitzrayim e matou seus primogênitos e libertou seu povo em Pessah. Foram poupados os filhos de Israel, aqueles que tinham o sangue do Cordeiro nos umbrais de suas portas, e saíram apressadamente e encontraram Suf. Mas nele se afogou Paró e seus exércitos, pois o povo de Israel cantou em júbilo na liberdade eterna, na redenção eterna. Am Israel, ai! Preparação para Pessah, Mahonai.